Congresso Nacional está discutindo a possibilidade de revogar o aumento do imposto sobre o IOF, que foi estabelecido por decreto presidencial. Os deputados questionam a elevação do imposto, argumentam que a medida foi tomada sem o devido debate com o Legislativo. Eu vou chamar o André Anelli, que vai trazer essa informação para a gente. Agora, isso poderia gerar uma tensão institucional das brabas, hein, Anelli? Pois é, Evandro, na verdade já está gerando uma tensão, principalmente entre o Executivo e aqui o Legislativo. A gente relembra que no dia de ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, fez críticas ao governo federal, dizendo que ele é autor, não é vítima, quando reclama dos gastos elevados e também da possibilidade de não conseguir controlar esses gastos. Então, essas críticas foram feitas por Hugo Motta, justamente na esteira do aumento do IOF, que foi anunciado pelo governo federal no fim da semana passada, por meio de decreto presidencial e sem qualquer discussão aqui no Legislativo. Então, esse já foi o primeiro capítulo dessa crise que se instala nesse momento entre os dois poderes. E o segundo pode ser, então, a possibilidade de algum projeto de lei avançar aqui no Congresso Nacional para impedir que o governo federal consiga prosseguir com esses aumentos no IOF, principalmente em relação a transações financeiras internacionais e também a captação de crédito junto às empresas privadas. Aqui no Congresso Nacional já são pelo menos 20 projetos de lei que prevêem, então, a suspensão do decreto presidencial que acabou impondo, então, esse aumento do imposto sobre operações financeiras. A maioria desses projetos de lei vem lá da Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, apenas um, do senador Rogério Marinho, ele que é líder da oposição aqui na Casa. Todos eles no mesmo sentido, fazendo com que, então, o governo não consiga prosseguir com essa medida que tem a expectativa de arrecadar 20 bilhões de reais em 2025 e outros 40 bilhões de reais em 2026. De acordo com dados do próprio Ministério da Fazenda. Também no dia de ontem, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Lindbergh Farias, afirmou que achava improvável que o presidente da Casa, Hugo Motta, fosse pautar qualquer tipo de proposta que venha, então, a impedir o governo federal de promover esses aumentos no imposto sobre operações financeiras, mas a pressão vem aumentando não só lá na Câmara, mas também aqui no Senado. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Bom trabalho para você. Gustavo Segré, quando nós acompanhamos o movimento dos empresários brasileiros, das confederações, reclamando desse aumento do IOF, a gente já imaginava que isso chegaria ao Congresso Nacional. O lobby está diretamente ligado a esse espaço. Hugo Motta sinaliza que sim, esse assunto deveria ser debatido. Mas você acha que os parlamentares vão comprar essa crise institucional agora? Para mim, não deveriam comprar, porque... Por quê? Porque tem 5 tributos que podem ser alterados, majorados ou diminuídos através de um decreto presidencial. Imposto de importação, imposto de exportação, caso existisse, hoje é zero, IPI, Imposto ao Produto Industrializado, o IOF e outro que não é um imposto, esses 4 são impostos, o outro é uma contribuição que é o CID, que é uma contribuição para combustíveis. Não precisa de Congresso. A norma é claríssima, não precisa de Congresso. Então, não sei que briga vai comprar o Congresso. Deveria mudar a norma para dizer, ó, esse aqui, então, tem que ser modificado através de uma lei. Hoje a lei não diz isso. Então, eu não gosto, detestei essa questão. Quer dizer, você entende que o aumento do IOF não é satisfatório? Não, não é. Mas também entende que o Congresso Nacional não deveria invadir essa tarefa que é do Executivo. A lei determina que são 5 tributos, 4 impostos, uma contribuição, que podem ser alterados por decreto presidencial. De fato, no governo anterior, o IPI estava sendo diminuído por um decreto anterior. E o governo, o Legislativo não participou. Então, a lei é essa. Eu estou totalmente em desacordo com esse aumento do IOF. Me chama a atenção, por exemplo, que entidades de classe como transportistas, logística internacional, não falaram nada. Aumentou 3,5 o IOF, de 0,38 para 3,5, não vi nada.
está aumentando a carga tributária para transporte internacional, tanto na exportação quanto na importação, se o frete for pago fora. E ninguém falou nada. Mas o Congresso aqui não me parece que tenha muito para fazer. José, agora, se esse movimento continuar, isso iria expor ainda mais a dificuldade que este governo tem de se articular com os parlamentares, de manter, digamos, uma robustez nas relações e nos temas que são relevantes para o Executivo. Pois é, o Segredo tem razão quando ele fala ali da constitucionalização e de presa ao Congresso Nacional, decisões que podem ser tomadas pelo governo. Esse caso, Segredo, é simples, eu vou te explicar. É um decreto presidencial que aumenta o IOF e o Congresso tem a competência, um decreto legislativo que anula um decreto do governo. Não é uma constitucionalização e nem uma definição que a partir de agora o Congresso que define o valor do IOF, né? Não é isso. É apenas um decreto eliminando. Mas eu acho que o debate é muito maior do que o IOF. O que eu vi na Câmara e conversei é o seguinte, é um grupo informal com várias frentes parlamentares, não é só uma, fechando questão que foi verbalizada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele falou o que há lá. Eu vi explícito nas frentes parlamentares. Não passa mais aumento de arrecadação no Congresso Nacional. É IOF, aquela superalíquota para o imposto de renda de pessoas que recebem mais, né, para isentar os que recebem até R$5.000, e outros projetos que o governo vier a inventar e mandar para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional não vai aprovar. Ou seja, é muito mais amplo que eu estou dizendo, que o Congresso fechou para a possibilidade de aumento de arrecadação. Fala, Gani. Olha, eu acho que não é que houve falta de debate com o Congresso Nacional, houve falta de debate com a sociedade brasileira, porque pegou todo mundo de surpresa numa quinta-feira, praticamente no fechamento de mercado, e aí trouxe uma grande turbulência, uma grande insegurança, porque inicialmente tinha uma tributação, um aumento do IOF de 3,5% para aplicação em fundos de investimento lá fora. Qual foi a leitura do mercado financeiro? Opa, estão querendo fazer controle de divisas aqui no Brasil, né? Como foi feito na Argentina e foi um desastre. Então, eu vejo que faltou esse debate e aí a reclamação dessas instituições, dessas organizações de classe, representando o varejo e a indústria, é porque isso vai ter consequência para a economia real. Você encarece o crédito da empresa, você também encarece a importação, né, de máquinas, de tecnologia, porque passa por uma operação de câmbio, enfim, então tem efeitos na economia real. O próprio turismo também, né? Oi? O próprio turismo, né? E o próprio turismo, a pessoa claro, que quer passar o dinheiro para outra moeda em contas para utilizar no estrangeiro, a gente já recebeu logo no dia seguinte os e-mails dessas empresas, dessas operadoras de cartão, dizendo, olha, a partir de agora, se você quiser fazer uma transação, enviar seu dinheiro daqui para lá, para utilizar no exterior, você vai pagar mais. Você vai pagar mais. E, Evandro, e tem uma outra distorção que eu acho muito grave, que quando você tributa um fundo de previdência, esses VGBL, PGBL, e muita gente, ao contrário do que se pensa, porque, se eu não me engano, foi o ministro Fernando Haddad que disse que, mas quem investe nisso é rico. Muita gente com pouco dinheiro, pobre, investe nesse tipo de fundo, e isso é formação de poupança nacional de longo prazo, o que é muito importante. Planejamento. Exatamente. E um grande problema do Brasil, para a falta de investimentos, que o Piperno, com razão, sempre reclama, é porque a gente tem uma baixa poupança interna. E isso inviabiliza ainda mais a formação de poupança interna, o que inviabiliza os investimentos das empresas. Fala, Piperno. Vou concordar com o Alan Gani inteiramente. Obrigado, Piperno. Verdade mesmo. Eu achei a medida muito ruim e essa medida ela traz também um paradoxo, né? Porque o governo tomou já desde o início uma série de medidas, por exemplo, para, de alguma forma, anabolizar a indústria, que estava lá, derrubada e tal. E os resultados têm sido muito satisfatórios até aqui. E, de repente, o governo lança um aumento de impostos, né? Enfim, a realidade é essa, né? É um aumento de carga tributária que, de certa forma, também anula uma parte daquilo que esse setor recebe, né,
na outra ponta, até mesmo via subsídios, né? Via nova política industrial, os aportes previstos dentro da nova política industrial. Então, veja, à medida em que essa medida ela encarece a produção, porque é um setor que importa, por exemplo, máquinas, como é que vai se esperar que esse setor continue dando resultados positivos se a produção, se há esse encarecimento de produção? Mas eu também quero saber a opinião de vocês sobre o movimento do Congresso, que é o que há de mais novo. Fala, Piper. Eu acho que o Congresso recebe isso como uma afronta, porque não é algo que tenha sido definido a partir de uma negociação com o Congresso. Levaram o prato feito. Olha, Congresso, é isso. Então, aí também é uma questão de mexer com os próprios brios aí dos nossos parlamentares, principalmente perto de um ano eleitoral, né?